Nós vamos estudar 1 Tessalonicenses capítulo 3. Peço a sua gentileza de abrir sua Bíblia nesse texto e acompanhar a leitura que farei dos versos 1 ao verso 13. 1 Tessalonicenses capítulo 3, de 1 a 13. Lido o texto, mantenha a Bíblia aberta, por favor, para acompanharmos juntos a exposição. O texto diz assim: pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois, quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros, sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ação de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Amém. Bom, nós vamos conversar então sobre o tema As marcas de um pastor de almas. As marcas de um pastor de almas. O contexto é o seguinte: Paulo, na sua segunda viagem missionária, depois de atender uma convocação celestial para entrar na Macedônia e não na Ásia, ele sai de Troade, desembarca em Neápolis, entra para o interior e começa o seu trabalho em Filipos, que era uma colônia romana. Em outras palavras, Filipos era uma espécie de miniatura de Roma dentro da Macedônia, com leis romanas, com moeda romana, com cultura romana. Ali Paulo é preso, é açoitado, mas deixa para trás uma igreja organizada, residindo na casa de Lídia, uma asiática de Tiatira, vendedora de púrpura. Por ser estratégico, Paulo sai de Filipos e vai rumo ao norte da Macedônia, para a capital da Macedônia, a cidade de Tessalônica, cidade da mais alta importância cultural, porque era a cidade de Filipe da Macedônia, cidade de Alexandre o Grande, capital daquela província. E ali Paulo tem o privilégio de pregar o Evangelho e ver a conversão de muitos gentios, de muitas mulheres da nobreza. E ele, estando ali 3 finais de semana e mais alguns dias, deixa para trás uma igreja robusta,
que é modelo para os crentes, não só da Macedônia, da Acaia, mas do mundo inteiro. E Paulo tem que fugir dessa cidade, que hoje é uma das principais cidades da Grécia, com 2 milhões de habitantes. E ele foge porque ele é perseguido na cidade. E vai para Bereia. E planta a igreja em Bereia. Mas ali também as pessoas vieram de Tessalônica e enxotaram-no também de Bereia. E ele tem que fugir às pressas, deixando para trás Timóteo e Silas, rumando para a capital intelectual do mundo, a cidade de Atenas. Lá em Atenas, o coração dele começa a pulsar, angustiado. Por quê? Porque ele deixa a igreja de Tessalônica, que era a sua coroa e alegria, debaixo de uma terrível perseguição. Com medo de que o tentador pudesse provar aqueles irmãos e o seu trabalho ali ficar infrutífero, de Atenas mesmo, ele manda Timóteo a Tessalônica, porque Timóteo tinha ficado para trás em Bereia, por causa da perseguição. O coração de Paulo está muito aflito, porque ele está agora em Atenas, fisicamente, mas o coração dele ficou lá em Tessalônica, coração pastoral, com medo daqueles irmãos tão novos na fé serem tentados e com medo da perseguição retrocederem. Então ele envia Timóteo. Agora, quando Timóteo retorna trazendo as notícias de que, apesar das tribulações e perseguições, ele está firme na fé, é como se Paulo pudesse dizer: agora eu vivo, agora eu respiro, agora eu tenho paz. E então ele escreve esta carta, não de Atenas, porque ele sai de Atenas, vai para Corinto, lembram disso? Ele ficou 1 ano e meio em Corinto. Corinto fica no sul da Grécia, Tessalônica no norte da Grécia. Naquela época não chamava Grécia, chamava-se Macedônia. E no 1 ano e meio que ele ficou em Corinto, é que ele escreve esta epístola. Então, eu vou entrar na exposição, chamando a atenção para 2 pontos a título de introdução. Primeiro, o pastor é aquele que tem uma grande preocupação com o estado espiritual da igreja. Olha comigo o versículo 1. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, não podendo suportar mais o cuidado por vós. O que ele está dizendo? Ele está em Atenas, ele deixou a cidade debaixo de perseguição, os crentes novos na fé ficaram lá no caldeirão em ebulição da perseguição, e naquela época não tinha telefone, não tinha fax, não tinha comunicação. A única maneira de saber informação era enviar um mensageiro lá, para saber como é que aqueles irmãos estavam. E ele, não suportando mais a angústia de não ter informações de como a igreja havia ficado, ele envia Timóteo para lá, para estar com aqueles irmãos, encorajar aqueles irmãos, trazer notícias daqueles irmãos. Então esse é o primeiro ponto. Um pastor, ele tem coração de pastor. Ele não só cuida das ovelhas presencialmente, mas mesmo quando está ausente física e geograficamente, o coração dele continua ainda ligado àquelas ovelhas. Segundo ponto, o pastor é aquele que pensa mais no bem-estar das ovelhas do que no seu próprio bem-estar. O verso 1 ainda continua: não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. Ou seja, ele abre mão do seu filho na fé, ele abre mão do seu colaborador Timóteo, prefere ficar sozinho para que os crentes de Tessalônica não ficassem sozinhos. Eu chamo a sua atenção para um aspecto importante. Essa palavra sozinho, que aparece aí no verso 1, na língua grega, significa abandonado. O que ele está dizendo? Eu prefiro
estar abandonado aqui em Atenas, sozinho, do que deixar vocês abandonados sozinhos. Ele prefere a solidão pastoral para não permitir que as ovelhas ficassem sozinhas, descuidadas, desamparadas. Em outras palavras, Paulo não é um mercenário. O que é a palavra mercenário? O mercenário trabalha por dinheiro. Ele cuida das ovelhas, mas ele não é o pastor das ovelhas. Ele não é o dono das ovelhas. Ele recebeu um salário para cuidar de ovelhas. Quando vem um perigo, ele não tem amor àquelas ovelhas. Ele tem amor a ele mesmo. Então ele foge. Ele foge. O pastor, sendo o pastor das ovelhas, o dono das ovelhas, que cuida das ovelhas, ele prefere enfrentar o risco e o perigo para proteger as ovelhas. Então é isso que Paulo está nos ensinando aqui. Aliás, ele escreveu numa outra carta assim: eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Esse é o sentimento pastoral de Paulo. Ele não está no ministério para se locupletar, ele não está no ministério para buscar vantagens pessoais, ele não está no ministério para buscar projeção, ele não está no ministério para ter reconhecimento e receber aplausos humanos, não. Paulo está no ministério por amor a Cristo e às ovelhas de Cristo. Presencialmente ou ausente fisicamente, ele cuida das ovelhas. Eu diria para você que Paulo é como uma vela. E nós deveríamos ser também como uma vela. Qual é a característica de uma vela? Embora nós estamos na época da luz elétrica, só usa a vela quando for a lâmpada, a energia é interrompida. É que a vela brilha com a mesma intensidade até acabar. A vela brilha com a mesma intensidade até acabar. Isso era Paulo, né? Ele diz que além de todas as pressões exteriores, pesava sobre ele a preocupação com todas as igrejas. Então esse é o coração pastoral deste homem. Então vamos agora à análise do texto, em vista que isso aqui foi a título de introdução. Primeiro ponto, ele envia à igreja um consolador, versos de 1 a 5. Já vimos no verso 1 o seu zelo pastoral, não podendo suportar mais o cuidado por vós. Eu gosto do capítulo 2, que nós examinamos do ano passado, porque no capítulo 2, dentre as várias figuras que ele usa duas muito sugestivas. Confira aí comigo. A primeira delas, ele se considera como uma mãe. Por favor, dê uma olhadinha aí comigo. A figura de mãe, versículo de número 7. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. A palavra ama aí é a mãe que dá colo para os filhos. Então, Paulo se considerava uma mãe, no sentido de dar carinho. E a palavra que ele menciona, acaricia, é a palavra abraçar, dar afeto. Ele se sentia uma mãe que dava afeto para os filhos. Mas ele vai usar outra figura. Versículo 11. E sabeis ainda de que maneira com o pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos. Agora ele usa a figura de pai. A figura de mãe dá carinho. A figura de pai dá orientação. Não estou dizendo que pai não dá carinho e que mãe não dá orientação. Mas ele está dizendo que o que marca uma mãe é que ninguém segura um bebê no colo com tanta segurança, com tanto afeto, com tanta doçura como uma mãe. Ao mesmo tempo que ela amamenta, ela acaricia. O pai tem a responsabilidade de instruir, de exortar, de admoestar. Isso é papel do pai.
É por isso que lá em Efésios capítulo 6, versículo 4 está escrito: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A palavra pais aí já não é pai e mãe mais. Nos versos 1 a 3, quando diz: e vós, filhos, dando orientação que os filhos sejam submissos aos pais, aí é pai e mãe, no grego. Filho respeita pai e mãe no mesmo nível. Mas diante de Deus, a responsabilidade de criar na disciplina e na admoestação é uma tarefa que Deus delegou ao homem, ao marido, ao pai. É bem verdade que há muitos pais hoje abrindo mão disso. Há muitos pais hoje, por omissão, delegando essa função à mãe, à esposa, à mulher. E elas fazem esse trabalho. Às vezes até a mulher é pai e mãe ao mesmo tempo. Mas Deus não pôs o peso dessa responsabilidade sobre a mulher. Deus pôs o peso dessa responsabilidade sobre o homem, sobre o marido, sobre o pai. E Paulo é mãe e pai ao mesmo tempo, como um pastor. É isso que ele está querendo dizer para nós aqui. Segundo lugar, além do seu zelo pastoral, ele vai tratar aqui, irmãos, da pessoa que ele vai enviar para a igreja, para consolar aqueles crentes, que é Timóteo. Então, como é que ele caracteriza, como é que ele define Timóteo? Olha o versículo 2 comigo. E enviamos nosso irmão Timóteo. Então, pega essa primeira palavra aí. Enviamos o nosso irmão. Ele era um obreiro crente. Crente. Pressupõe, não? Que o obreiro seja crente? Será que tem obreiro que não é crente? Se você fizer uma análise hoje, no contexto brasileiro, você vai encontrar hoje pastores, obreiros não convertidos. Você vai encontrar hoje obreiros não vocacionados no ministério. Terceiro, você vai encontrar hoje pastores emocionalmente doentes, que precisavam ser cuidados, estão querendo cuidar dos outros. Quarto, você vai encontrar hoje pastores perdidos doutrinariamente no ministério. Eles vão para um congresso e ensinam lá: o caminho é esse. Ele chega na igreja e fala: meus irmãos, o caminho é esse agora, tá? Ele vai no segundo congresso, dá uma outra direção, falou: meus irmãos, não era lá não, era aqui, agora é esse o caminho. Vai para um terceiro congresso, não, nem lá nem cá, é aqui o caminho, ele muda tudo, é agora, irmãos, é aqui. Ele está confuso, quanto mais as ovelhas dele. Quinto, há pastores hoje preguiçosos no ministério. Eu vou lhes dizer que basicamente em todas as denominações, 80% das igrejas estão num platô de acomodação. Entra 5, sai 4. Entra 6, sai 5. Às vezes entra 10, sai 10. Anos, décadas, nesse mesmo patamar. Pior, não tem ninguém sofrendo por causa disso. Acomodou. Você liga para o cara 10 horas da manhã, ele te atende com a voz amarrotada. Você liga à tarde, ele está tirando uma soneca. Tem pastores ainda gananciosos no ministério. Trabalha pelo lucro. Tem igrejas cuja plantação é franquia. Tem que dar lucro, se não der lucro, fecha. Então, Paulo tem cuidado de, antes de apresentar Timóteo à igreja, dizer: eu estou mandando um irmão, um crente. Um crente. Segundo, quem é Timóteo?
enviando nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo. A palavra ministro aí é diácono. Ou seja, ele está mandando quem? Um servo. Um servo. Porque às vezes hoje, o cara quer ser estrela. E às vezes ele trata o rebanho com um rigor desmesurado. Aqui quem manda sou eu. Aqui é do meu jeito, senão a porta de saída é a porta da serventia. Trata as ovelhas com chicote. Não, ele está mandando um servo. Um diácono. E se você perceber, esse Timóteo é de todos os colaboradores de Paulo, a pessoa a quem mais Paulo enviou para encorajar as igrejas. Enviou para Tessalônica, enviou para Corinto, enviou para Filipos. O Timóteo não é que camarada diz, não, para Filipos eu não vou não. Você foi preso lá, foi chicoteado no meio da rua, para lá eu não quero ir não. Não, ele é servo. O servo não manda, o servo faz o quê? Obedece. Terceiro, Timóteo era um obreiro encorajador. Olha o verso de número 2 ainda. Para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Veja você que confirmar e exortar significa fortalecer e encorajar. Ele não chegou lá para dar uma bronca nos crentes. Há um pastor amigo meu, mineiro, e os mineiros são muito bons em adágios, em ditados, né? E ele diz assim: vaca que apanha, esconde leite. Crente que só leva bordoada na cabeça, se encolhe. Você não lidera as ovelhas de Cristo com chicote na mão, mas com exemplo, com afeto, com carinho. E é por isso que eu vejo o nosso querido pastor Arival, a preocupação que ele tem, mesmo com o tempo lotado, eu sei da logística complicada, ele não deixa ninguém do lado de fora, bota o camarada aqui no púlpito, mas não deixa lá fora. Você ama ovelha. Você gosta de ovelha, você cuida de ovelha, você quer estar perto de ovelha, você quer abraçar a ovelha, você quer chorar com ela, você quer se alegrar com ela. É essa atitude que o Timóteo tinha em relação àquela igreja. Ele era um consolador, ele era alguém que fortalecia o pessoal, animava o pessoal. Ele não foi para inspecionar a igreja, ele foi para ajudar a igreja. Terceiro ponto que eu chamo a sua atenção é as tribulações que aquela igreja teve que enfrentar. Versos 3 a 5. Vamos ver aí o versículo 3 agora. Ele diz: a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. A primeira coisa que eu gostaria que você entendesse aí, no verso 3, é que Paulo diz: nós estamos designados para isso. Designados para quê? As tribulações. Isso é forte, não é não? Você está designado para a tribulação. Então, quando você enfrenta a tribulação, não pense que você é exceção da humanidade, não, você está designado para isso, vai passar mesmo. Não tem caminho de contorno, não tem rodoanel para você fugir do centro das tribulações, não. Então, eu queria que nós lêssemos alguns textos da Bíblia agora para confirmar isso. Rapidinho, está pertinho aí, Filipenses 1:29, olha o que Paulo escreve sobre essa questão das tribulações. Ele diz assim: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Eu gosto da segunda parte. Me foi concedida a graça de crer em Jesus, que maravilha, bendito seja Deus. Mas eu não gosto da primeira parte. Me foi concedida a graça de padecer por Cristo. Mas espera um pouquinho, essa graça eu não quero não.
Você quer essa graça de padecer por Jesus? Foi concedida a você. Então, tribulação e cristianismo caminham juntos. Segundo texto, vamos para 1 de Pedro, capítulo 4. 1 de Pedro 4. Olha o que ele escreve aí. Versículo 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinando a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Faz parte do pacote ser crente, enfrentar a tribulação. Terceiro texto, João 16, 33. Olha lá comigo. O que é que está escrito aí? Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições. Olha, está no plural. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Agora eu não disse se passardes, não. No mundo passais. Vai ter, não uma aflição, aflições no plural. Vamos para Romanos 5,3. O que está escrito? E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Para não cansá-los com tantos textos, mais um. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, está escrito: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. A maioria? A metade? Só um pouquinho? Não. Todos. Quantos quiserem viver piedosamente serão perseguidos. Então, vamos entender isso. Faz parte do pacote de ser crente, enfrentar tribulação. Não reclame. Está avisado. E Jesus disse: se alguém quiser ser meu discípulo, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Segundo ponto. Paulo entende que as tribulações trazem inquietação à igreja. Isso é verdade. Olha aí comigo o versículo 3 ainda. Agora vamos voltar para Tessalonicenses. Olha o que ele vai dizer. A fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. Eu chamo a sua atenção que a palavra inquietar aí, além de trazer a ideia de perturbar, desanimar, ela é mais sutil. Essa palavra, sainomai, no grego, era usada no grego clássico por Homero como abanar do cachorro. Então, para um pouquinho comigo. Quem tem cachorro em casa? O que é que acontece quando você chega da rua? Quem vai te receber na porta? Estou falando que a esposa, o marido não vai primeiro, não. Cuidado que o cachorro pode ir na frente, viu? Você pode chegar 10 vezes no dia, 10 vezes vai fazer festa. E qual é o símbolo físico de fazer festa para o cachorrinho? Abanar a cauda. E abanar a cauda do cachorro, essa palavra aqui no grego, traz a ideia de bajulação. E qual o problema aqui? É que o diabo é muito mais perigoso quando ele bajula você do que quando ele persegue você. Como é que aconteceu a queda dos nossos pais no Éden? O diabo chegou batendo na Eva, mostrando um chifre com um tridente para ela. Ele chegou elogiando a Eva. Ô Eva, deixa eu te falar. Você merece mais.
você tem potencial para mais. Aliás, você tem o potencial de ser igualzinha a Deus. Você está nesse jardim michuruco aqui, você merece muito mais. Olha, se você comer desse fruto, seus olhos vão se abrir a tal ponto de você estar no mesmo nível da divindade. O que o Satanás está fazendo com a Eva? Botando ela num pedestal, banando o rabinho, bajulando. Então, nós precisamos nos acautelar de duas estratégias do diabo: ou ameaçando você, ou bajulando você. Em ambas as situações, esse tipo de ação pode inquietar você. Ou para dizer para Deus: Deus, eu estou muito injustiçado, o Senhor não está me tratando como devia me tratar, não. Olha a luta que eu estou passando. O Senhor não gosta de mim, não? Por que eu estou enfrentando essa magrela toda? Ou você dizer o seguinte: oh Deus, eu mereço mais. Ah, eu mereço mais, eu sou filho do rei. Eu não posso ficar doente, não. Andar de Fusca hoje é chique, né? De Fusca não anda, não. De Fiat 47, de jeito nenhum. Eu mereço mais. Então, cuidado, para que você não caia nessa esparrela, na lábia do tentador. Bom, então Paulo está entendendo que as tribulações podem trazer o quê? Inquietação, da gente esquecer que faz parte do pacote e ficar inquieto e enfraquecer na fé. Bom, o inimigo ataca a igreja tessalônica de várias maneiras. Paulo está preocupado com isso. E como é que foi o ataque àquela igreja? Primeiro, atacou a igreja espalhando mentiras e boatos acerca de Paulo. Está lá no capítulo 2, no versículo 3 a 6. Acusaram Paulo de ter motivações impuras. Acusaram Paulo de estar trabalhando por dinheiro. Acusaram Paulo de ser megalomaníaco. E o diabo é especialista nisso. Ele quer desacreditar o obreiro. Ele quer macular a honra do obreiro, para desta maneira desarticular o ministério. Essa é a ação do diabo. Mas atacou a igreja em segundo lugar, através do vergonhoso tratamento dado aos apóstolos e aos novos crentes. Capítulo 2, verso 2, ele diz: apesar de maltratados e ultrajados em Filipos. Já pensou o que é um obreiro ser maltratado e ultrajado? Qual era a intenção do inimigo em deixar Paulo apanhar no meio da rua? Se esse cara apanhou no meio da rua, que credencial ele tem para levantar-se numa praça agora e pregar de novo? Terceiro, atacou a igreja, resistindo face a face os crentes, opondo-se à sua fé. Capítulo 2, versículo 16, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que eles sejam salvos. Você está proibido de falar, você não pode falar. E o mecanismo aqui era um mecanismo legal, porque estão acusando Paulo de estar ensinando coisas que pareciam, cheiravam a conspiração contra o Império Romano. É questão da legalidade. E aqui, irmãos, nós temos que tomar todo cuidado. Porque no mundo de hoje plural, no mundo de hoje do inclusivismo, no mundo de hoje onde leis estão sendo aprovadas, onde parece-nos que o que é certo passa a ser errado, o problema, num futuro breve, talvez, é que se aprovem leis onde você fazer o que é certo pode penalizar você.
pode penalizar a igreja. E assim, Paulo estava com o seu coração de pastor preocupado lá em Atenas, de que essas tribulações viessem a desanimar a igreja. Então, Paulo está aqui mostrando, e se você perceber, quando ele está plantando essa igreja, está lá em Atos 17, você pode conferir aí comigo, versículos 6 a 9, ele diz: porém, não os encontramos, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui, os quais Jason hospedou, todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitados ao ouvirem essas palavras. Ou seja, está se levantando aqui um problema legal. Então, vocês crentes aí estão contra o império, estão lutando contra César. Então daí vem a perseguição. Então, agora Paulo vai alertar que as tribulações trazem sérios riscos à causa do Evangelho. Olha aí, capítulo 3, verso 5, a parte B, Tessalonicenses 3, 5, parte B. Ele diz aí: temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Nota de rodapé: Paulo não via o diabo como uma lenda, como um ser mítico. Paulo entendia que Satanás é o tentador, e ele entra para atrapalhar o trabalho. Olha o capítulo 2, versículo 18, quando ele diz: por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, contudo Satanás nos barrou o caminho, colocou bloqueio, impedimento. Paulo entendia que o nosso ministério tem coisas que são visíveis, terrenas, humanas, e tem coisas que são invisíveis, e tem coisas que são espirituais. Você enfrenta a resistência dos homens, do Império Romano, e você enfrenta a resistência de Satanás. E nós vivemos nesse caldeirão de pressão de todo lado. É isso que ele está afirmando para nós. Bom, vamos a um outro ponto. Essa é a angústia dele, enquanto está enviando Timóteo de Atenas para Tessalônica. Agora vamos encontrar como é que ele se sentiu quando Timóteo retorna de Tessalônica, trazendo as boas notícias da igreja para Paulo. Timóteo foi representante de Paulo à igreja e da igreja ao apóstolo Paulo. Qual a conclusão que Timóteo chegou? É que as provações, em vez de ter desanimado ou destruído a igreja, fortaleceu a igreja ainda mais. Que bênção, louvado seja o Senhor. É isso que Deus espera de nós, irmãos. Quanto mais aumenta o fogo da fornalha, mais os crentes permanecem firmes e fiéis. Então vamos ver o que aconteceu. Olha o versículo de número 6, 3:6. Ele diz: por estas coisas, não, estou em Colossenses 3:6. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Para um pouquinho. Paulo está preocupado com o Evangelho e Paulo está preocupado com a sua liderança como apóstolo. Por quê? Porque houve uma boataria circulando na cidade que Paulo era um obreiro. Primeiro, estava interessado no dinheiro deles. Segundo, que Paulo era um obreiro que era megalomaníaco, que estava buscando projeção pessoal. Se essas boatarias ganhassem espaço na igreja, Paulo perderia a sua liderança.
como apóstolo. Então, quando Timóteo volta, ele não só escuta que a palavra de Deus produziu fortalecimento na tribulação, mas a igreja não caiu nas lábias dos bajuladores ou dos acusadores e mantinha intacta a imagem de Paulo como líder espiritual, sentindo saudades dele, como Paulo sentia saudades da igreja. Ou seja, Timóteo tranquilizou o coração do apóstolo Paulo, a ponto dele dizer no verso 7, olha o que ele vai dizer no verso 7, sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações. Eu não sei se vocês observam comigo, esse homem chamado Paulo não teve folga. O Paulo viveu o ministério inteiro debaixo de luta. De luta. Aliás, o próprio Jesus havia dito lá na conversão dele, eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Então, ele está vivendo essa situação aqui. Ele é consolado agora, não no sentido de que agora não tem mais luta, não tem mais privação, não tem mais provação. Ele continua sendo provado, atribulado, com privações, mas o fato de receber boas notícias de Tessalônica foi um banho de ar fresco na sua alma, de um orvalho fresco sobre a sua cabeça. Terceiro, as boas notícias que revitalizaram o coração para continuar a obra, e por isso ele vai dizer no verso 8, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. É como se eu dissesse, se vocês não estivessem firmados no Senhor, eu desfaleceria, eu desmaiaria, eu estaria sem forças para prosseguir o ministério. Esse é o amor que esse homem tem pelas suas ovelhas, mesmo não estando fisicamente presente com elas. E agora, finalmente, Paulo vai orar pela igreja nos versos 9 a 13. Veja você que a oração, portanto, não está limitada à geografia. Paulo está em Atenas, agora quando escreve a carta em Corinto, mas ele está orando pela igreja em Tessalônica. Talvez, irmãos, nada é mais importante e não tem obra mais importante que você possa fazer por alguém do que orar por essa pessoa. Você toca o mundo pela oração. Talvez uma pergunta fosse necessária fazer. Deus pode fazer sem oração? Pode. Ele é Deus? Não me consta que alguém estivesse orando pela conversão do Saulo. Mas o Senhor Jesus mudou a vida dele. Não porque ele estava num culto, não porque estava lendo a Bíblia, não porque estava orando. Ele estava cheio de ódio, numa jornada para prender crente. Mas, de forma comum, normal, Deus, podendo fazer o que Ele quer fazer, que não há limitação dele, Ele resolve fazer em resposta à oração. Nada tendes, porque nada pedis. Então, o recurso que Deus pôs na mão da igreja é a oração. Tudo quanto Deus pode fazer, Deus faz em resposta à oração. E Paulo está orando pela igreja. E se você perceber, a sua oração tem algumas características. Ela tem uma gratidão profunda, ela tem uma perseverança, ela tem uma intensidade e ela trata de assuntos comuns e ordinários. Isso é impressionante. Então, me permita analisar esse texto. Primeiro, Paulo orou para que eles pudessem ter uma fé madura. Versículos 9 e 10.
Pois que ação de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia, com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e repartir ou reparar as deficiências da vossa fé. Eu quero chamar a sua atenção para uma palavra aqui. A palavra que eu chamo a sua atenção é essa aqui. Veja você, no versículo 10, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. A palavra reparar aqui é a mesma palavra grega que aparece para os discípulos que estavam consertando as redes, emendando as redes, tapando os buracos das redes. Porque uma rede, se ela tem um buraco, o peixe entra e sai, e vai embora, escapa. A pergunta é: existem na rede da nossa fé buracos, falhas, flancos abertos? Nós temos vigiado para que a nossa fé esteja inteira, integral, sem nenhum espaço para fuga ou para penetração de um elemento estranho, perigoso. Então, Paulo está orando para que na ida dele na igreja, ele pudesse trabalhar isso, para que aqueles irmãos não tivessem nenhum buraco aberto na rede da sua vida espiritual, para que os flancos fossem fechados, para que não houvesse ali nenhuma brecha, para que diante das provações e tribulações da vida, aqueles crentes não viessem a ficar desanimados, para que nos bloqueios e pressões e tentações e seduções e abanar da cauda do cachorro, da sedução e da bajulação, os crentes não viessem cair na lábia do diabo. Nós precisamos reparar essas redes que estão furadas. E é isso que Paulo está pedindo para Deus. Segundo ponto. Paulo orou para que eles pudessem ter um amor profundo de uns para com os outros. Versículo 12. Olha aí comigo. Versículo 12. Ele diz assim: e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor de uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Então, você pode amar menos, você pode amar mais. Você pode estar com o seu tanque pela metade, você pode encher o seu tanque. Você pode fazer o seu tanque transbordar de amor uns pelos outros. Então, perguntinha básica. Como é que está o tanque de amor no seu coração, pelos seus irmãos? Ama mesmo? Ama de verdade? Ama só de palavras? Ama de fato e de verdade, no sentido de até botar a mão no bolso para socorrer? Paulo está orando para que aqueles crentes tivessem uma elevação no nível do amor uns pelos outros. E sabe, irmãos, o amor é irresistível. Talvez nenhum poder evangelístico seja mais eloquente e poderoso numa igreja que quando uma pessoa que não é cristã entrar dentro de uma comunidade cristã e chegar à seguinte conclusão, como chegou à conclusão lá na igreja de Jerusalém nos tempos idos: vede como eles se amam. Aliás, o Senhor Jesus Cristo deixou isso claro: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Francis Schaeffer chamou o amor de a apologética final, o argumento irresistível. E o apóstolo Paulo, tratando dessa matéria, diz que você pode ter todos os dons: dom de ciência, dom de conhecimento, dom de línguas, dom de sinais e milagres. Você pode até ter a disposição do alto sacrifício e entregar o seu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada disso adianta.
O amor é o cumprimento da lei. O amor é o maior de todos os mandamentos. A maturidade cristã implica em amor. Uma igreja pode ser ortodoxa, doutrinariamente irretocável, como a igreja de Éfeso. Mas Jesus pode olhar para essa igreja e dizer: eu tenho uma coisa contra ti, é que tu abandonaste o teu primeiro amor. Então, Paulo está orando para que a igreja tenha o seu amor crescido, ampliado, amor fraternal uns para com os outros. Pois bem, concluindo, último ponto, Paulo orou para que eles pudessem ser santos na presença de Deus até a volta de Jesus. Olha comigo o versículo 13. A segunda vinda de Cristo motiva os crentes a uma vida de santidade, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença do nosso Deus, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. O que Paulo está querendo dizer é que se você crê que Jesus voltará, a escatologia, a parousia, a segunda vinda de Cristo, precisa impactar a sua vida hoje. Ninguém pode dizer: eu estou aguardando a volta do Senhor Jesus e deliberadamente viver no pecado. Então, crer na segunda vinda, meditar sobre a segunda vinda, impacta a sua vida de santidade aqui e agora. Segundo, a santidade de vida não é uma formalidade externa, mas uma vida vivida na presença de Deus, é o que ele vai dizer. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai. Quando ele diz na presença de nosso Deus e Pai, ele está querendo dizer o seguinte: não adianta usar máscara, não adianta ser um ator, não adianta ser um hipócrita, não adianta ser um fariseu, não adianta estadiar santidade diante das pessoas, se lá no íntimo a vida é outra, porque Deus vê tudo. Se você está na presença de Deus, todas as máscaras caem. Então santidade não é uma coisa formal, não é um ritual, não é uma formalidade de palavras, de gestos, de roupa, de usos e costumes. Santidade é aquilo que você vive sem máscara, na presença de Deus, com a porta do seu quarto fechada. Finalmente, a segunda vinda de Cristo nos mostra que o melhor ainda está pela frente. Quando ele diz assim, veja você, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Meus amados, o que significa isso? Primeiro, significa que a vida não é cíclica, como pensavam os gregos. Segundo, significa que a história não caminha para um desastre. Terceiro, significa que a história é teleológica, em outras palavras, ela caminha para um telos, para um fim, para uma consumação. E essa consumação não é tragédia, é glorificação. Essa consumação significa que haverá novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Essa consumação significa que Jesus voltará em glória, e todos aqueles que já nos precederam, já estão lá na glória, voltarão com Ele. E então os mortos ressuscitarão, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Significa que aquela alma que já estava na glória e desce com Jesus na sua segunda vinda, agora se une a esse corpo que levantou da sepultura, incorruptível, imortal, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante à glória do Senhor Jesus, e se une àquela alma que vem em glória, e assim completos, seremos arrebatados para estar para sempre com o Senhor. Não tem mais choro, não tem mais dor, não tem mais pecado, não tem mais adeus, não tem mais corrupção, nós estaremos para sempre com o Senhor, numa eternidade de gozo e bem-aventurança eterna. É isso que nos espera, é isso que nos aguarda. A igreja que somos hoje será amanhã a igreja triunfante. Que Deus nos abençoe, que Deus nos console. Tem luta? Tem luta. Tem tribulação? Tem tribulação. Tem perseguição? Tem perseguição. Mas nós não estamos a caminho do caos, nós estamos a caminho da glória.
Vamos ficar em pé e vamos orar. Receba, Pai, gratidão do nosso coração pela Tua palavra tão oportuna, tão atual e tão poderosa. Tu bem conheces a vida de cada pessoa que está aqui, cada pessoa que está nos acompanhando. Tu sabes das tribulações que cada um está passando. Tu sabes as dores, as lágrimas, as tensões da vida que cada um está vivendo. E eu te peço, Senhor, sustenta o teu povo, segura firme a mão do teu povo. Repara, Senhor, as brechas da nossa vida. Fortaleça a nossa fé. Ajuda-nos a crescer em amor uns pelos outros. Dá-nos graça, Deus, para em vez de ficarmos desanimados, nós ficarmos mais entusiasmados ainda. E dá-nos a bênção de aguardar, com grande expectativa, a volta do nosso glorioso Redentor. Que o grito da nossa alma seja: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que sejamos encontrados puros e imaculados nesse dia, para estarmos para sempre contigo, numa realidade de bem-aventurança eterna. Abençoa a tua igreja aqui congregada e abençoa todos quantos agora nos acompanham. Em nome de Jesus oramos.